MC Pipoquinha, a mulher mais comentada nesse ano, né, no final do ano passado e nesse ano de 2023, né, que virou crítica, que virou moda, que virou polêmica, né, nesses últimos tempos. E eu não quero falar mal de ninguém, não quero falar pelo que ela é, ok? Antes que você já venha me julgar, falar que fica falando mal dos outros, mas eu vim falar a respeito do que ela faz. MC Pipoquinha, né? Um exemplo que está sendo espalhado pelas pessoas, principalmente, né? Um exemplo que crianças não deveriam ouvir, né? Nós, pessoas adultas, nem idosos, mas principalmente crianças não deveriam ouvir suas músicas, ter contato com uma pessoa dessa, né? Eu acho que você já ouviu, né? Eu acho que você já ouviu falar dessa mulher, pelas coisas que ela faz, pelas coisas que ela canta, por ter muitos shows dela por aí, né? Que realmente, assim, é algo de se espantar, né? Porque todo mundo sabe que hoje em dia o funk não é mais uma música que já foi antigamente, que antes falava de romance, de paixão, de amor, né? E é fato que hoje em dia só fala sobre sexo, imoralidade, e partes íntimas, né? Quanto de homens e quanto de mulheres, né? E o funk sempre tem sido uma polêmica, né? Muita gente tem gostado, mas tem sido sim uma polêmica. E tem ficado principalmente polêmico por conta da MC Pipoquinha, que vem fazendo músicas com conteúdo extremamente pesados. Não só o áudio, não só as suas letras, onde fala de putaria, onde fala sobre sexo, mas principalmente os seus shows em live. E o engraçado é que eu sei que nesse mundo já está cheio de iniquidade e é sinceramente algo normal. É algo normal ver pessoas comentando coisas que não devem, vivendo coisas que não deveriam viver, né? No mundo da imoralidade, bebidas e drogas, se destruindo, se autodestruindo para viver prazeres carnais, né? Porém, o problema é que esta mulher, a MC Pipoquinha, ela tem sido uma maravilha para as pessoas. Ela tem sido exemplo para mulheres, tem sido exemplo para crianças. Ela tem feito shows com suas letras terrivelmente horríveis para crianças, exatamente isso. A música já é inadequado para pessoas adultas, imagina para crianças, então, né? Ela tem se tornado um tipo de cantor exemplo, né? Um exemplo para essa sociedade corrupta, né? E hoje que eu vim falar sobre exemplos, né? O exemplo que não deveria existir é como essas pessoas assim. Cantar música sobre imoralidade, adultério, se deitar com vários homens sem ligar para sua saúde, quanto a saúde física, quanto a saúde mental, né? Se alimenta dos prazeres carnais, da imoralidade, né? E é realmente triste, quanto para ela que está fazendo essas coisas, e quanto também por pessoas acharem ela um bom exemplo de pessoa, um bom exemplo de sucesso. Sabe, ela tem ganhado tantos views, tantas visualizações, tantas pessoas admirando ela, e pessoas como policiais, médicos, bombeiros e pessoas que arriscam suas vidas para salvar outras, ou muitas vezes um simples pedreiro que trabalha todo dia para alimentar sua família. Essas pessoas que têm dado o seu melhor para ajudar os outros, para ajudar a sua própria família, têm sido desvalorizada mais do que essa pessoa onde só estraga a mente de nossas crianças, estraga a mente dessa geração. Uma aluna no colégio discutiu com o professor a respeito, falando que, eu não sei se ela não podia ouvir MC Pipoquinha, não sei o que, coisas loucas assim, né? A MC Pipoquinha, claramente, com toda a sua maturidade, ela começou a desprezar o trabalho dos professores, falando que professores não tem que ter coragem para ser professor, para não ganhar nada e ser um Zé Ninguém e não sei o que, e não sei o que lá. Ele falou com suas próprias palavras, né? Obviamente que sim, tiveram professores que começaram a
falar a respeito sobre isso, né? Começaram a criticar, né? E eu, sinceramente, também acho uma falta de respeito criticar uma profissão assim, né? Os professores têm formado policiais, têm formado médicos, engenheiros, físicos, matemáticos, cientistas e muito mais. Mas o que realmente é um exemplo? Exemplo é aquela pessoa que vai, trabalha, se esforça, dá o seu melhor para conquistar suas coisas. Policiais, por exemplo, eles dão o seu melhor para salvar a vida de pessoas. Médicos ficam anos e anos estudando para poder salvar pessoas com problemas mentais, físicos. Bombeiros arriscam seu próprio corpo de se queimar para salvar outras pessoas. E nós cristãos também temos que ser exemplo nesse mundo. Temos que pregar o evangelho, temos que falar sobre o amor de Cristo, sobre o arrependimento, sobre o que é errado, o que é certo, o que deve ser dito, o que deve ser ouvido, por mais dura que sejam as palavras. Nós cristãos, para sermos um exemplo, temos que falar das boas novas de Jesus, né? Falar sobre o céu, mas também falar sobre o inferno. Devemos pregar sobre amor, mas também sobre o arrependimento e sobre a ira de Deus. Você quer ver pessoas com exemplos de verdade? São aquelas pessoas que ainda lá em lugares onde pessoas são perseguidas por cristãos, como na Arábia, né? Tem outros lugares aí que eu acho que eu vou deixar na tela aqui para vocês verem. Algumas cidades, né? Alguns países aí que não pode existir cristãos, né? Onde ocorrem perseguições religiosas. E existem pessoas lá, pessoas cristãos pregando o evangelho lá. Os cristãos andam sendo mortos, sendo perseguidos, sendo torturados, sendo assassinados. Mulheres têm sido estupradas, mulheres cristãs que pregam o evangelho têm sido estupradas nesses países. Existem cristãos na Coreia do Norte, né, que eles meio que botam uma bibliazinha dentro de uma garrafa e jogam no mar para outra parte o outro lado, né, poder ler, pegar a Bíblia e ler, né, para poder ouvir o evangelho, né. E o que eles estão fazendo é muito risco de morte. Se os policiais, as pessoas do exército lá da Coreia do Norte verem eles vão ser mortos. Isso é um exemplo. Um exemplo é crer em Jesus e não ter medo de dizer que Jesus vive, que Jesus é real. Ainda sendo açoitado, né? Ainda sofrer, ainda sendo humilhado, continuar pregando o evangelho, continuar vivendo o evangelho. João Batista, por exemplo, ele foi decapitado por ser uma pessoa justa. Foi decapitado por dizer sobre o adultério, por falar sobre a verdade a respeito do adultério lá do irmão do rei, eu acho que uma coisa assim, né? Sem dizer que Pedro, João, Paulo, né, esses apóstolos, discípulos de Jesus, morreram pregando o evangelho, morreram pregando e vivendo o evangelho. Isso sim são exemplos de verdade. Em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqui diz que temos que ser exemplos na palavra, de viventes na palavra, na fé, no amor, mas temos que ser exemplo para aqueles que creem na palavra. Mas na verdade nós não temos só que ser exemplos naqueles que creem, mas também para aqueles que não creem. Nós temos que ser exemplos para aqueles que pregam, para aqueles que vivem o evangelho e principalmente para aqueles que estão no mundo, que estão no pecado, que estão na carne. E a respeito das ações da MC Pipoquinha, né, que vive tendo relações com vários homens que vivem nessa imoralidade. A Bíblia diz que a nossa relação deve ser feita apenas com uma mulher ou com um homem, né? Se você for um homem, tem que ser com uma mulher e uma mulher com um homem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e por isso nosso corpo é sagrado. Por isso nosso corpo tem que ser cuidado, tem que ser tratado. E justamente por isso temos que dividir o nosso templo do Espírito Santo apenas com outro, não com vários, apenas com um. E é exatamente isso que diz em Mateus 19:4. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai
e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Na Bíblia diz que temos que ser uma só carne. Eu, unido com mais uma mulher, temos que apenas ser uma carne, um templo só. Então não se engane com os prazeres carnais, não viva nessa imoralidade, nessa imundície de mundo, onde te motiva a ficar com vários, a se deitar com um monte, aproveitar a vida, fazer não sei quantas relações por dia. Não, a nossa vida, Deus nos permitiu apenas que ficássemos uma pessoa, formando apenas uma carne, que estão em Cristo Jesus. Eu não fiz esse vídeo para criticar a MC Pipoquinha pelo que ela é, por ela ser mulher, por ela, sei lá, por ela cantar funk, mas eu vim falar justamente pelas ações dela, pelas coisas erradas que ela tem feito e pelo mau exemplo das pessoas que têm surgido hoje em dia, de crianças que estão dançando TikTok, de adultos fazendo o TikTokzinho dançando em vez de trabalhar e ser um homem de verdade. Então é isso que eu quero pedir para você hoje. Seja homem, seja mulher, não importa, mas olha, seja um exemplo, seja um cristão de verdade, seja até maturidade na sua mente e não viva nesse mundo de imoralidade. O maior exemplo do mundo foi Jesus e ele sempre será o maior exemplo. Ele amou enquanto era odiado e falou a verdade não por ódio, mas por amor. Curta esse vídeo, compartilhe, que faça essa palavra de Deus se espalhar para mais e mais pessoas, que ajuda muito o canal. Que Deus te abençoe.